Mas quem não acredita, veja isso como alguma curiosidade, alguma coisa Beleza. engraçada. Tá. Mas explica pro pessoal como funciona o lance de domínios de demônios territoriais. Porque existe, na Bíblia fala, né, que Fala. a luta não é contra Carne nem sangue, mas contra principado e O potestade. que é principado e potestade? Sim. E como funciona esse domínio por regiões, né? Sim, isso é muito interessante. Eu acho um caminho legal para a gente trazer um pouco mais para nossa realidade. Tá. A gente perguntar o seguinte, cara, o Brasil tem, até onde eu sei, 80% de pessoas que se consideram cristãs. Essas pessoas, imagino, dão um certo valor para a Bíblia. Então, você pode até olhar esse assunto como uma coisa tosca e você falar, isso aí é delírio. Mas se você é cristão e você crê na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Vou dar um exemplo com o qual eu me identifico muito, que está no livro de Daniel, né? No livro de Daniel, a gente tem esse personagem que é um cara que era o profeta Daniel, ele era de uma família rica e o seu país foi invadido pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E assim como os americanos fizeram quando venceram a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram a elite científica e cultural, intelectual da Alemanha e levaram para os Estados Unidos, e os russos levaram a parte para a Rússia. Então houve uma espécie de operação paperclip também lá em Israel, na época que Nabucodonosor domina Jerusalém. Então ele leva essa elite, ele leva um cara chamado Daniel. E esse Daniel, ele tá ali, ele era um homem de oração, e ele estava fazendo uma oração pedindo respostas para Deus. E ele ficou 21 dias sem receber a resposta. Depois de 21 dias, o anjo Gabriel aparece para ele e fala, você me perdoa que eu peguei um trânsito aí e estava meio engarrafado. E aí ele entra nesse assunto de batalha espiritual territorial. Mas fala o que ele falou de verdade, isso é uma zoeira. Não, o que ele falou? Eu vou falar. Ele diz o seguinte, o príncipe da Pérsia me deteve no caminho. Pois é. Ou seja, a Babilônia é considerada antigamente, é o que hoje é o Iraque. Então é a Mesopotâmia. Era o que naquela época era chamado de Mesopotâmia. Então, quando o anjo estava vindo, ele ficou retido, o anjo Gabriel, ele ficou retido pelo cara que o anjo caído, talvez o demônio, né, o principado, que dominava a região da Pérsia, do Irã. Então ele ficou preso lá, e os caras não deixavam ele sair. Houve uma batalha espiritual, que o espírito que dominava o território da Pérsia impediu o Gabriel de entregar a resposta. E aí ele fala, só que aí Deus mandou depois o arcanjo Miguel e ele abriu o caminho. Mandou tipo um batalhão de operação especial. E como esses demônios conseguem esse direito por essa terra? Porque não necessariamente eles respeitam a demarcação humana, né? Não é o território, não é onde o Brasil termina, um demônio... Eles às vezes acabam respeitando, sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. Tá. Então, o homem tem uma autoridade sobre a terra que é entregue por Deus ali, ó. Lá, o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Pô, isso dá um filme maneiro, né? Imagina. Mas nível Senhor dos Anéis, assim, né? Você vê, o Gabriel tava lutando sozinho contra uma galera. Pois né? Tipo, era 100 contra 1, né? Então, olha que interessante isso, Vilela. O céu pertence a Deus, mas a terra pertence ao homem. Então o homem... A gente tem autoridade sobre essa terra. Entregue por Deus. Mas, por exemplo, não sei se vai atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas depois fica à vontade. Até puxa pros 40 dias de Jesus no deserto, onde Lúcifer fala, eu sou dono de tudo isso, se você quiser, eu te dou o que você quiser. Então, vamos supor, Vilela, seu pai deixou uma herança para você. Certo. Você entrega para quem você quiser, não é? E o homem... O homem recebeu de Deus uma herança, entregou para Lúcifer. Exato. Então Lúcifer, ou os principados e potestades, vamos supor que o presidente... Tem uma hierarquia no inferno que nem tem aqui no mundo e como tem no céu. Então, o chefão é exato. o Lúcifer e tem os anjos, os demônios que mandam em territórios, que são poderosos. Exatamente isso. Então, vamos supor aqui, um cara que é prefeito, não vou citar nomes para não comprometer aqui, mas o cara que é prefeito de uma cidade, ele recebeu uma chancela do povo daquela cidade para governar sobre o povo. Então ele tem uma legitimidade nesse governo. E se ele serve a esses seres espirituais? Os seres espirituais garantem acesso a esse território que ele está governando. Pois é, faz sentido. Entendeu?
Então, assim, existem algumas entidades que são príncipes, por exemplo, da cidade de São Paulo. Por isso que é preocupante quando um líder religioso está corrompido, porque ele Exato. acaba vazando para toda a igreja, né? Exato. É perigoso isso. É muito perigoso. Então, assim, existe a cidade de São Paulo é a cidade mais poderosa financeiramente do Brasil. Existem alguns espíritos que trabalham aqui, que são príncipes aqui. Apesar de que eles também governam outras regiões. Entendi. Entendeu? Então, isso é extremamente interessante e... Antigamente, né, hoje não é mais comum isso. Antigamente, a galera que era de intercessão, cura interior, batalha espiritual, a galera fazia uma espécie de reconhecimento de campo para buscar de Deus qual era o tipo de ser que dominava aquela região. E exatamente isso. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Tem livros sobre isso, bem interessante. Tem muitos livros sobre isso, né? William Schnobelen vai falar sobre isso no Lúcifer Destronado, né? E entre outros livros. Vamos supor aqui que dependendo da linha do ocultismo, o cara está se iniciando. Tá. E ele sempre tem um espírito guia, ou um mestre ascensionado, algum espírito que vai ser o guia dele, que geralmente até fala coisa no ouvido dele, sopra para ele as coisas. E aí o que acontece? Esse cara primeiro ele faz uma aliança com espíritos que são de bairros, aí ele vai crescendo, ele faz aliança com espíritos que são de cidades, e daqui a pouco, Vilela, o cara está com uma aliança tão grande, ele já fez um processo de iniciação tão profunda, que o cara consegue mandar uma ordem daqui para ser cumprida lá no Japão. Entendeu? Por quê? Porque ele serve um espírito que é príncipe de continente, e aí o chefe do continente daqui manda para o continente asiático. E fala para ele, ó, surgiu uma demanda lá para arrebentar com alguém aqui no Japão. Ah, tá vindo de onde? Tá vindo lá do Brasil. Mas quem que mandou? Ah, mandou o cara que serve o ser tal. Ah, então manda os capangas aí cumprir. Entendeu? Então é uma comunicação entre príncipes que manda os capangas cumprir a ordem. Então tem gente que, dependendo do caso, o cara aqui, ele dá uma ordem lá no Japão. Isso no lado do bem também, pô. Também? Também, porque eu posso orar por alguém no Japão e sim, Deus sim. é dono de tudo, o anjo que está naquela região lá e vai lá e abençoa Acima a da pessoa. velocidade da luz. Exato. E aí foi interessante o que você falou, né? Mateus 4, que é a tentação no deserto, é muito interessante porque a galera acha que foi um acidente Jesus ter ido para o deserto, né? Foi contra a sua vontade. Mas Mateus capítulo 4, ele começa assim, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. É mesmo? Foi Deus que mandou ele lá. É meio que o que acontece também nos filmes quando um herói precisa ser provado, né? Total. Jornada do herói. Jornada do herói sempre ele vai ter provações. Isso. Joseph Campbell. Claro que isso vem também da história básica, que é a história de Jesus. Total. Você vai buscar lá atrás. Com certeza. Os grandes mitos, a história de Jesus, as histórias antigas, sempre vai ter o personagem, no caso de Jesus não, né? Porque normalmente na jornada do herói, o herói ele não aceita o herói relutante. O herói relutante. Ele não quer. Não é pra mim, eu sou muito pequeno. Tipo o Bilbo Bolseiro. Eu sou fraco, eu sou não sei o quê, eu não sou preparado. Ele dá uma... E depois ele Moisés fez isso, né? Moisés já não posso, não sou consigo. velho, pô. Com exceção de Jesus, né? Não, mas Jesus, ele chegou um momento que ele falou, pai, passa de mim esse cálice. Mas foi lá na frente, né? Já foi mais na frente, não foi no início. Mas ele teve aquele momento ali do... Mas isso foi para o quê? Para fortalecer o espírito de Jesus? A tentação no deserto? Para ele sentir mais o humano como sente as tentações? Qual foi o motivo? Eu acho que, primeiro ponto, tudo que Jesus faz tem um aspecto pedagógico, né? Então, pra gente. Ele está querendo deixar um ensinamento. E ele deixa um ensinamento muito poderoso ali, que é vencer as tentações através da Bíblia. Né? Porque a primeira tentação no deserto, está lá no capítulo 4 de Mateus, Jesus está jejuando há 40 dias já, sem comer há 40 dias, e Satanás fala, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus fala, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus usa uma expressão que está escrito e usa a Bíblia para contrapor as tentações do inimigo. E aí o inimigo, muito malandramente, vendo que Jesus está usando a Bíblia para se defender, ele também usa a Bíblia. É claro que fazendo uma jurisprudência, uma exegese, uma hermenêutica deturpada. Ele fala assim, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, que era o ponto mais alto que tinha ali em Jerusalém, que tinha cerca de 50 metros de altura, e ele fala para Jesus, pula daqui então, porque você gosta de citar a Bíblia,
Na Bíblia também está escrito que aos teus anjos dará a ordem para que você não tropece em nenhuma pedra. E ele devolve com outra citação. Aí Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ficou uma briga de Bíblia. Você vê que o demônio conhece bem a Bíblia. Conhece pra caramba, porque ele é um dos personagens principais ali da história, né? E aí a terceira tentativa, que eu falo que é a tentativa de tentar... É a tentativa do olheiro que quer comprar o passe do jovem talento, né? Que Satanás fala, pô, o garoto é bom, né? Vou ver se eu vou puxar pro meu time então, né? Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Pois é. E aí ele leva Jesus a um monte mais alto, mostra todos os reinos da terra e fala, eu posso te dar isso tudo então se você prostrado me adorar. E pode, né? Pode. Então, tem pactos, né? Pode porque os seres humanos entregaram para Lúcifer. E várias pessoas têm história de pactos. Fazem pra isso. fama, pra dinheiro. Exato. Aí entra o filme, que é o filme Goat, ou Him. Você não chegou a ver esse filme, Cara, não? eu tenho que ter uma lista, porque É. quando eu tô procurando um filme, eu esqueço dessas coisas. É, Eu vou cara. anotar. Anota aí depois. Eu tenho a lista Vilela aqui no meu, Então no meu vou colocar celular. aqui, ó. Lista. Goat. É Goat ou Him, né? Depende. Nos Ah, Estados Unidos é Him, aqui é Goat, eu Rim acho. como? É H-I-M, que é H.I.M., ele, tá. ele. Cara, interessante pra caramba esse filme, hein? Que é um cara de jogador de futebol americano que é convidado pra fazer um pacto ali pra se tornar o GOAT, né? Que é o Greatest of All Time, né? O melhor de todos. Então existe isso sim, né? Olha lá, Vilela. Ah, tá. É o Marlon Wayans, é esse, né? É Marlon? Os caras comediantes, né? Mas o filme não é de comédia, não, é sério. Pois é. Interessante pra caramba o filme, cara. Achei bem feitinho. Depois assiste lá, me diz o que você achou. Tá bom. Então, é muito interessante você ver como é que na Bíblia o Lúcifer ele era um grande caça-talento também, né? Ele tá sempre olhando os talentos, chamando pra trabalhar com claro. ele, né? Então isso é interessante. Influenciadores do mal, né? Total, cara. E é bom pra gente... Tem muitos talentos espalhados, né? Então pra gente tomar cuidado aí com essas tentações aí da vida. Mas é legal pra caramba essa ideia, né? Das batalhas espirituais, dos espíritos territoriais, porque quando você entende um pouco essa dinâmica, você fica mais qualificado para isso, né? Porque o Oséias 4:6 fala, meu povo é destruído porque ele falta o conhecimento. Inclusive, Vilela, tem até um diagrama meio mágico da época do Império Romano, que é o quadrado Sator. Vê se você acha, Bigode, pra gente. O quadrado Sator é um palíndromo. É aquele negócio que a palavra é a mesma coisa para trás para frente, né? Tipo Ana. Exato. Então tem Sator e rotas, lendo pro outro lado. Aí você tem ópera e arepo. Que é o do filme, né? Do Tenet. Exatamente. E o Tenet. No meio é Tenet. Olha lá. É isso aí. Sator, arepo, Tenet, ópera e rotas. Então, aí você vai de baixo para cima, né? Da direita para esquerda, mesma coisa, né? E você tem o Tenet ali, que é como se fosse uma cruz no meio. Então, se você for traduzir do latim essa frase, é como assim, o trabalhador, ele segue operando com a sua carruagem, ou colhendo os frutos do seu trabalho. Isso aqui, Vilela, em alguns círculos esotéricos, é o rodízio das entidades no planeta Terra na mudança das estações. São os principados que fazem o rodízio nos continentes. Porque, vou dar um exemplo. O O é um espírito chamado Oyama. O Oyama, em cada época, ele está num continente, na mudança das estações. Eles vão fazendo um rodízio. E por isso que dentro do druidismo, da Wicca, do esoterismo, eles têm as festas das mudanças de estação. São festas em que eles estão se despedindo dos principados que estão indo para outra região e dando boas-vindas para os principados que estão chegando. É por isso que desde o mundo antigo as festas de mudança de estação são sempre importantes, né? Exato. E são 4 festas, né? Porque são 4 estações. Então você tem essas 4 festas anuais e mais. Solstício. Você tem, além do solstício e do equinócio, são dias específicos, né? Que é o dia onde dia mais longo a noite mais longa e o dia mais longo. Existe também as mudanças das estações, né? Primavera, outono, inverno e verão. E então são 4 festas, mas tem a quinta festa. A quinta festa é pro chefe, né? Pro Lúcifer, que é dia 31 de outubro. Que é o dia das bruxas e tal, mas também dia da Reforma Protestante, né? Então, assim, eu acho até, Vilela, que esse tema é relevante, porque eu acho que muitos problemas que a gente enfrenta hoje, até como nação, é porque as igrejas pararam de pensar e estudar a batalha espiritual.
né? A gente meio que relaxou nisso. Muitas vezes a igreja virou um local de networking, virou um local só para você buscar prosperidade material Coaching. e tal. Coach e tal. Então, é uma coisa que eu tenho incentivado que seja voltada a ser conversada, porque a Bíblia do início ao fim fala de batalha espiritual, né? A gente vê que no Antigo Testamento Davi tocava harpa para afugentar o demônio que estava em Saul, né? A gente vê no Novo Testamento, né, Jesus expulsando demônios e tal. Paulo fala muito sobre o final dos tempos, a era do anticristo. Vai falar que é a era do grande engano, em que Satanás vai fazer sinais, prodígios e maravilhas de mentira. Então, isso é muito legal, Vilela, que eu não vejo muitas pessoas associando isso. É você fazer uma associação entre a geopolítica e a teologia, e você pegar o livro do Apocalipse, comparar com o que está acontecendo hoje e ver que está se cumprindo. Né? Porque o nível de tensões globais que o livro do Apocalipse aponta é mais ou menos o que a gente está vendo hoje. E com a tecnologia que existe hoje, é possível que um cenário caótico, como a gente lê no Apocalipse, aconteça. Porque hoje existe tecnologia como das bombas de hidrogênio que faz você rachar a terra no meio. Não? Fora as armas biológicas, agora com inteligência artificial, então, que acaba ajudando, né? Então, nunca foi tão viável acontecer um apocalipse. E isso, para nós, é importante lembrar. Tem tanta forma de acontecer esse apocalipse. Pô, muito. Então, assim... A Bíblia fala que vai ser por fogo ou não tem essa parte? Então... Teve água e agora seria fogo? Existe algo nesse sentido, né? Tanto que algumas interpretações chamam o apocalipse do dilúvio do açoite. Que a terra foi destruída por água, mas Deus fez uma promessa, ele falou, nunca mais vou destruir a terra com água, e o sinal é o arco-íris. E esse é o sinal da aliança de Deus. Então, aí você fala, pô, mas pela Bíblia Deus vai destruir o mundo de novo. Mas agora é com fogo, né? Então, mas o Apocalipse não é só fogo, né? Os 4 cavaleiros a gente vai ver ali, fome, guerra, destruição, desespero e tal. E tem as 7 taças, 7 trombetas, né? E 7 selos. Mas o que a galera precisa entender é o seguinte... Se você é cristão, se você não é cristão, ok, para você isso tudo pode ser mito. Mas se você é cristão, o Apocalipse não deve te gerar medo. Porque o Apocalipse não é a destruição do mundo. Em nenhum momento. Ontem eu encontrei a galera na rua, os caras, e aí, Daniel, o mundo vai acabar quando? Eu falo, não sei, cara, mas falta muito ainda, pode curtir à vontade. Porque Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é tipo uma terceira guerra mundial. E alguns cataclismas geofísicos, só isso. O mundo continua existindo depois do Apocalipse, poxa. Então, a galera fala assim, pô, Daniel, você não diz que o mundo está acabando, né? Para que eu vou guardar dinheiro? Eu falo, cara, quando que eu falei que o mundo está acabando? Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que o mundo está mudando. Ele está mudando drasticamente. Inclusive, Vilela, nessa semana saiu uma notícia assim que atraiu minha atenção. 12 vencedores do Prêmio Nobel fazendo um alerta contra o desenvolvimento da inteligência artificial. Eles entraram nessa briga agora? Entraram nessa briga, fizeram um novo abaixo-assinado. Cara, eu acho que a gente está tão para trás do que realmente tá em desenvolvimento de inteligência artificial, porque o que chega pra gente como aplicativo, com certeza é o mais ralo do... Pô, com certeza. O high aí. É a xepa, né? É a xepa. O que os caras devem estar conseguindo deve ser a coisa absurda, né? Não, com certeza. Eu creio que sempre foi assim. É só a gente ver um detalhe, né? GPS é de quando? 1969. Nossa. A gente começou a usar em 2015, direito, assim, com o Waze e tal. Internet é de 69 também. Eu comecei a usar a internet em 94, 93, 92. 2 não, né? Acho que 4, 5. Olha lá. Como é que tá ali? Ganhadores? De Nobel e os 200 especialistas pedem ação sobre IA. Obrigado, tá, Bigode? Porque é legal, cara, que às vezes eu acho desnecessário, por exemplo, no meu canal, tem que ficar toda hora mostrando notícias. Mas bom que às vezes o cara acha que a gente tá viajando. E aí ele pode mostrar para outra pessoa também, ó. Isso é interessante, porque muita gente fala assim também comigo. Poxa, Daniel, eu comento as coisas que você fala e a galera me tira de maluco. Eu falo, cara, pega as notícias que eu cito e mostra. Porque eu não tô mostrando notícia de site de conspiração. Né? É mainstream, é CNN, New York Times e por aí vai. Tem algum detalhe ali, Bigode, que você quer ressaltar? Essa parte aqui, ó. Que os ganhadores, né, eram das próprias equipes de pesquisadores da OpenAI, né? Da Anthropic e Google. Então quem desenvolve está criticando a própria IA, né? Porque tava lá dentro, né? Sabe do que não está sendo contado. Exatamente. Então os caras são... Assim como os caras alertaram naquele... eu não lembro o nome do documentário, você pode ver da Netflix, que os caras falavam sobre rede social, né? Eu lembro também, mas esqueci o nome. Muito bom esse. Muito bom, né? Muito bom. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu falei pro cara ontem, né? Cara, pode curtir a vida aí.
Mas assim, não tô falando pro cara pecar, né? Claro que não. O cara vai curtir a vida na gandaia e vai morrer, vai pro inferno. Até porque... Curte a sua família, né? O seu trabalho, né? Seu lazer, mas com santidade, decência e ordem, como a Bíblia ensina. O nome é O Dilema das Redes. Isso, Dilema das Redes, muito legal bom, pra caramba. Mais uma não dica sei aí. se ficou defasado, acho que ainda não. Acho que ele ainda é atual, né? Que eram os Ainda caras atual. que saíram de Google, Meta e tudo mais, porque viram que aquilo lá, cara, tava sendo feito pra viciar, pra você ficar lá dentro e pra pegar seus dados, né? Sim. Fora o aspecto de acho que espionagem. a frase mais forte desse documentário é: se você não está pagando pelo produto, o produto é você. Você é o produto, né? Exato. É claro que é isso. Um dos primeiros caras que denunciaram isso, esse aspecto maquiavélico do algoritmo, foi o Jaron Lanier, né? Jaron Lanier. Esse cara, ele escreveu um livro, alguns livros, né? Um dos livros, se eu não estou enganado, é Delete Suas Redes Sociais. Eu não sei se lembra desse livro? Lembro. Então, o outro é You Are Not a Gadget, você não é uma bugiganga. E não é estranho que os chefões das Big Techs não deixem seus filhos e o pessoal acessar ou coloque restrições pesadas para os seus filhos? Muito. Ou a China que restringe também o acesso e o tipo de conteúdo que a população vai... Eu acho que isso deveria ser um sintoma muito interessante pra gente analisar, né? No mínimo, não tô falando que o governo tem que fazer isso, mas cada família controlar, né? Por isso que, na medida do possível, a gente sempre faz um esforço lá em casa pra tentar tirar as crianças da tela um pouco, né? Ir pro pegar sol. Mas era diferente, né? Quando a gente era criança, a mãe, vem pra casa, sai da rua. Hoje em dia, a mãe, sai de casa. Sai de casa. Vai pra rua. Você fica o dia inteiro nesse negócio sai aí. Sai daqui, vai no quintal. Eu lembro, eu ficava muito, eu gostava muito de ver televisão quando era criança, né? Eu também. Aí meu pai falava, você é telemaníaco. Minha mãe falava que ia estragar a visão, as vistas. Vai estragar as vistas. Não, eu tenho um amigo, André Ricardo, que era um amigo lá de colégio, né? Até mando um abraço pra ele. A gente sempre, às vezes, falava histórias do Chaves, né? Aí ele falava, cara, eu nunca assisti Chaves. Aí a gente falava, por quê? Minha mãe falava que quem assistia Chaves virava burro. Eu ficava com medo, não assistia. Então, tem algumas coisas realmente, né, que são sintomas interessantes. Eu já vi o Steve Jobs, né, que foi o cofundador da Apple, junto com outro Steve, né, que é o Wozniak. Ele falava que ele deixava os filhos usarem celular e iPad, né, computador, 1 hora por dia para fazer trabalho de casa e trabalho da escola e da faculdade. E só a partir dos 14 anos de idade. Cara, uma frase como essa deveria ser instaurar não apenas estudos sobre os perigos desse negócio, mas deveria instaurar até uma certa investigaçãozinha em cima dos efeitos do equipamento, né? Porque o próprio criador fala isso, né? Imagina, Vilela, eu tenho uma empresa de fitoterápico. Aí eu chego pra você aí, Vilela, eu não tomo essas paradas, não. Você vai falar, pô... Mas né? Não, era pra gerar um certo pânico, né? Total. Fala, pô, irmão, vou te falar um negócio. Tu é mau caráter pra caramba, se você tá vendendo isso, você não consome. Então, realmente. Agora, Vilela, tem uma conversa muito legal, se você quiser, só pra gente dar uma pinçada. As origens militares das redes sociais, ou as origens militares do Facebook. Esse é um artigo. O Facebook e as redes sociais surgem junto com toda a guerra ao terror, o aparato de espionagem total, que era um projeto que era da CIA. Então, vamos lá. A gente assistiu o filme Facebook, vai ter um filme novo agora que vai mostrar outro lado da criação do Facebook. Isso é interessante. O que a gente aprendeu lá no filme, o que entendeu, é que aquilo nasceu por causa... Porque a maioria das coisas que acontecem no mundo é o homem tentando pegar a mulher. O cara tava na faculdade, era nerd, não pegava ninguém. Não era popular. Não era popular. Aí falou, putz, e se a gente... E era um problema que todo mundo queria saber. Será que essa menina ou esse cara, ele tá namorando, não tá? Quem tá livre? Cruzar os dados. Que nem aquele... Não sei se você chegou da sua época, é da minha. A Leia nem sabe o que é isso, o Bigoda também não. Mas quem vai ficar com quem? Deve saber. Tinha umas festinhas que você ficava com adesivo vermelho ou verde. Lembra disso? Sim. Lembra da dança com a vassoura? A dança com a vassoura, você sabe, não vem não, Daniel? Sei. Dança da vassoura. Balança criança. Vamos por parte. Festa americana. Tinha festa americana aqui? Como que era a festa americana? Festa americana no Rio é tipo, menino leva salgado, né? Sim. E a galera chama de festa americana. Porque os americanos têm essas paradas de levar. Era isso. Mas dança da vassoura era assim. Você tava dançando com a mina, aquela música lenta.
sentia alguém É, bater no som e falava, já lá vem. era. Aí o cara dava vassoura, Cê- ele ia dançar com a com a mina, você mina. ia ter que procurar Pô, outra lá, né? Uma mancada, né? O lance da balada com um adesivo vermelho e verde era assim: verde, tô livre, Tá livre. vermelho tenho namorado. Tô ocupado. Né? Estranhamente, alguns adesivos verdes caíam no meio da festa. Vermelhos caíam no meio da festa, né? Mudava de... É igual na churrascaria, né? Que você tá no verde, muda pro vermelho. Aí você bota no vermelho e fala, não, tô satisfeito. De repente você vê uma picanha passando, você fala, peraí, volta aí. A menina tava com os dois lá, ela tava com o vermelho, mas dependendo, ela falou, opa, deixa eu colocar o verde aqui, ó. Aproveitar, Quem nunca, né? A relação custo-benefício, né? Pois é. Pô, faz Mas parte. por que a gente tá falando disso agora? Eu Não, me perdi. do início das redes sociais. verdade. O filme, você aí acha ele que os cria- caras querem pegar mulher. Foi isso. Aí Tem ele cria mais isso daí coisa. no começo, dentro da faculdade, pra Harvard. saber quem tá namorando, pra colocar lá no perfil. Tô namorando, tô Isso. solteiro, casado, Isso. essas coisas. Então, E não é só isso. não, ainda que tenha sido essa motivação inicial, O governo viu isso. rapidamente chegam os patrocinadores, os investidores. Quem Esses- vai colocar grana pesada mesmo. Exato. Esses investidores não estão olhando o potencial de namoro nem reprodução da espécie Não. humana. Eles estão olhando o potencial de espionagem, né? E de formação de perfil. Então, antes de ter o Facebook, que originalmente era The Facebook, né? Tinha um THE, tinha um artigo antes. Que o dono, o criador do... O do Napster. Napster falou, pô, tira Tira o D. deixa só Facebook. Então, o que acontece? Quem foi um dos investidores iniciais do Facebook? Peter Thiel. E o Peter Thiel, ele tá vindo de onde? Na época ele tinha o quê? Ele tá vindo do PayPal. Tá. Só que o PayPal ele tinha um sistema de cibersegurança tão poderoso que atraiu a atenção da CIA. E a CIA procura o Elon Musk e o Peter Thiel para poder pegar esse sistema e aplicar no setor de guerra ao terror, de espionagem e proteção dos Estados Unidos. No meio disso tudo, e eu creio que não foi por acaso que o Facebook nasce no dia 4 de fevereiro de 2023, aí a duplinha. Olha só. Não é por acaso que esses caras mandam no mundo hoje. Tem olha alguma a carinha coisa. do Elon Musk, como ele é. Sentiu? Ele era careca, agora tá mais cabelo e tá não sei o que, tá... Meteu um tratamentozinho, um somebody. Ele era mais cabeludo pros lados, né? Pro lado, Total. E era mais gordinho também, né? Ou não? Não, ele é gordinho agora, mas o rosto não era assim, né? Ele Mais tem um rechonchudo. rosto meio largo, né? E Mas ele tá magrinho. O Peter Thiel também mudou? Vê a O foto tio dele. tá horroroso. Vê Ele tá igual um atualmente. maracujá de gaveta. É mesmo? Ele chupou tudo, não sei o que deu, Tá não. louco. Ele gasta bilhões com esse negócio de extensão da vida e mais que deu alguma zebra. Inclusive, não lembra aquele cara que injetava sangue do próprio filho pra... Sim. Você viu o que aconteceu com ele? Não. Ele tá com uma doença incurável no estômago. Por causa Auto- disso? Ele não falou que Tá. mas o estômago dele tá se autodestruindo. O cara gastou tanta grana pra... Olha lá, ó. Ele tá até Nossa. bem, mas ele tá com a cara muito chupada. Tá estranho, né? Tá estranho, cheio de veia no rosto. Ele deu uma minguada, não sei o que foi, não. Monjaro na veia, né? Tomando todo dia Monjaro. Então, Vilela, esses caras tomam muito hormônio também, né? Muita testosterona. Não, e cara muito rico vai fazer muita coisa alternativa que ainda Vai. não foi testado, porque tem acesso a dinheiro, e os caras vem vendendo pra Vira ele. meio cobaia dos negócios, né? Então, depois a gente volta na rede social, mas é interessante também que o Peter Diamandis, que é um dos caras que criou a Universidade da Singularidade, o Peter Diamandis, cara, ele teve uma conversa com o Elon Musk muito interessante agora, deve ter um mês passado, que ele falou assim, cara, a gente está tão perto de solucionar a questão do envelhecimento e daqui a pouco da morte. Todo mundo falando sobre isso. Ele falou, eles pararam assim a entrevista e o cara mandou essa, dica para todos vocês. Não morra de bobeira nos próximos anos. Porque Se tá você muito perto. Segura um pouquinho. Não, Eu penso isso também, que a não nossa bata. geração aí pode ser salva no longo, assim, falar. É tipo assim, na hora que você olhar assim, pô, vou dar um pulinho de bungee jump. Não faz. Ou então vou pegar e vou botar 300 no carro. Cara, dá uma segurada. Alivia um pouquinho. Ou então vou me engraçar com a mulher dos outros. Não. Algumas coisas assim, né? Vou dar calote em alguém. Cara, não dê mole de morrer de bobeira, eles estavam falando. Aí você fala, meu irmão, parada tá ficando Você séria. quer mesmo. saber uma parada Fala aí. bizarra? Você ficou sabendo o que... Até compartilhei no meu Instagram, não sei se você viu, Lene, também. Um cara foi numa concessionária que era de amigo dele, desceu de moto, tava na moto atrás com um cara, e tinha um cara lá vendo um carro. Você ficou sabendo disso? Ele fingiu O cara que era um desceu, assalto. colocou a mão na cintura e falou, perdeu. O cara que tava vendo o carro, a Desceu policial bala. já queimou ele. Olha que brincadeira idiota, velho. Então, Peter Diamandis ia falar, irmão, pra que você foi fazer isso? Podia ter esperado 5 aninhos. Puxa, cara, não faz isso não. Então, assim,
Esses caras manjam muito, né? Esse maluco aí, ele cria a Universidade da Singularidade junto Não, com a e vamos NASA. pensar, todo o dinheiro desses bilionários, trilionários aí, parte disso está sendo porque os caras não querem morrer, velho. Os caras Lógico. querem viver para sempre. Lógico. Conseguiram tudo. A vida é Tem boa a vida pra caramba. boa pra caramba. Você acha que os caras querem ir embora? Não quer. Ainda tem outra coisa, né? O cara pensa assim, meu irmão, eu não sei se Deus existe, se céu e inferno existe. Vou tentar adiar minha prestação de conta, E né? se existir, eu não vou ter um destino eu talvez acho muito que vai bom, ficar né? ruim pro meu lado. Eu sei então. o que eu fiz, ele deve estar É pensando. tipo Deus falando, tô só aguardando. Ele É. fala, eu não vou tão cedo. Ô Deus, eu... É. Vai fazendo as coisas aí que Isso. aqui eu vou demorar. Por enquanto eu tô agitando meus trampos aqui, Sempre- né? E tem algumas histórias, né, na literatura do cara que tenta enganar a morte, tenta... Tem, que é o... eu lembrei desse nome, muitas vezes eu enganava. Sísifo. Sísifo. O que aconteceu com Sísifo? Foi condenado. O Sísifo. Condenado ao pior... Cara, ele tem o pior castigo que você pode ter, né? Cara, a história do Sísifo é muito interessante, que ele dava calote em todo mundo, e aí ele começou a querer dar calote nos deuses, né? Nesse nível. A Odisseia tem um pouco disso também, né? Tem. Tudo acontece... o Odisseu, ele quis Tudo dar uma sacaneada no Poseidon, né? Não, mas tudo acontece porque a artimanha do cavalo de Troia é considerado uma desonra aos deuses. Né? Não foi uma desonesto. guerra justa, ele foi desonesto. Foi desonesto. E tudo que acontece com Odisseu veio por conta dessa vitória não tão digna, entendeu? Eu não lembro na história a ideia do cavalo de Troia foi do Odisseu? É. Ah, então por isso que agora eu lembrei Exato. porque que sobrou tanto pra ele. Não foi né? dele. Aí ficou o Telêmaco e a Odisseia, a Penélope aguardando, né? É. Telêmaco eu não me lembro Penélope qual é a origem do nome, mas Telêmaco tele é longe e maco é escutar. Então, Telêmaco é como se ele tivesse capacidade de escutar a voz do pai de longe para acreditar que o pai estava vivo Entendi. ainda, né? Interessante, Depois né? vê Penélope o que significa. Penélope eu não me lembro. Então, cara, a história do Sísifo é Só sensacional. uma coisa, o pessoal falando, não tem como, o corpo humano é complexo, impossível, imortalidade terrena. Mas, ó, pensa o seguinte comigo, graça e paz. Acho que não é impossível, não. Não, o nosso problema é que as células vão envelhecendo, vão morrendo. Agora, você imagina se você consegue fazer isso como já fizeram, a célula viva, a célula não viva se reproduzir, nanorobôs, como fala, implantes. E Então você terapia tem várias genética, coisas várias. que podem retardar. Ninguém vai ser imortal, mas amortal, que é aquele negócio assim, claro, se você for atropelado, você vai morrer. Se for uma coisa que dá pra recuperar você, recupera, mas se você for esmagado, não. Agora, isso aí seria ser imortal, tipo, os caras tomam um tiro e não morre. Agora, se dá tempo de trocar por outra peça, de dar tempo de reconstruir aquilo, vai chegar um ponto que vai ser reconstruir um braço inteiro, ou Não, cara, biônico, ó, ou... Sabe o que eu diria pro Graça e Paz aí? E eu imagino que ele seja cristão, também sou. Na Torre de Babel, os caras estavam criando algo tão avançado que a Bíblia diz que se eles concluíssem aquele projeto, não haveria nada que não impossível para eles. Ou até contornar a morte. É porque eu imagino que a Torre de Babel é um símbolo de tudo que estava acontecendo. Imagina pesquisas e magias e coisas que estavam mexendo além da Torre de Babel ao mesmo tempo. Só que, em tese, não era só a capacidade humana. Anjos caídos estavam ensinando. Exatamente, né? Os vigilantes que trouxeram conhecimento para os humanos. Estavam ensinando isso. Só que eu vou além, Vilela. Agora eu saio da Bíblia. Existem alguns seres vivos considerados imortais. Alguns. O primeiro é a água-viva Turnitopsis dorni, que é chamada água-viva Benjamin Button. Depois, se o Bigode puder pegar, água-viva Benjamin Button. História do filme Benjamin Button ou do livro, né? Que é do... Como é que é? O Scott? Walter não lembro do Eu autor. esqueci o nome do autor. O cara nasce velho e fica novo, né? Resumindo grosseiramente, né? O Brad Pitt ali. Como é que é o modus operandi da água-viva Benjamin Button? Ela nasce, bebezinha, e ela cresce. Quando ela começa a envelhecer, ela vira bebezinha de novo. Cara... Aí ela cresce, aí vira bebezinha de novo. Fica direto. Se você pisar nela, ela morre, mas... Claro. Se não tiver uma interferência... Ela não tem o envelhecimento. Que doideira. Ela reverte o envelhecimento. Olha lá. A misteriosa água-viva de apenas 2 centímetros que cientistas acreditam ser imortal. No caso, seria amortal a palavra, né? Mas que interessante isso. Você vê, existem seres vivos, não é especulação, que eles contornam a morte. Sim, são mais simplificados do que nós, mas, Sim. A própria planária. A planária... O Vilela é o Benjamin Button, tua mãe é o Benjamin Button, tá? O Luke Strake. A senhora, sua mãe, é o Benjamin Button.
Meu saco é Benjamin Button. Cada vez eu tô envelhecendo e meu saco tá ficando cada vez mais liso. Ele tá em processo ao contrário do meu corpo. Cada vez mais Achei que você ia falar minha latinha de formal, que é o Benjamin Button, né? É o formal. É. E não é só essa, não. Planária, tu corta no meio, ela vira duas, pô. É. Entendeu? Ou a hidra, por exemplo, né? O pinheiro de Bristolscone é considerado uma planta imortal. Por quê? Acho que tem 25 mil anos, pô. O troço não morre.